Olá, turma do nono ano, tudo bem? Estamos de férias, mas tem uma galera que está de recuperação, ou uma turma que era do oitavo, passou para o nono e quer ver como são as aulas de arte. Então, estamos aqui nessa tarde para falar sobre processo de criação em escultura. E eu trouxe um convidado muito especial. Ele acabou de me contar que vocês já conhecem ele. É o professor Mauro Marcel, de Língua Portuguesa. Tudo bem, professor? Olá, professora Fernanda, tudo bem com você? Olá, queridíssimos alunos do oitavo, que agora é nono, e do nono ano que estão aqui conosco, participando desta aula que vai ser maravilhosa de artes. Falaremos de criação, né, de esculturas. Nossa, eu venho aqui para aprender, professora. Eu vou fazer muita pergunta, participar bastante. Posso? Deve. Então é isso, pode adorar. Bora lá, turma. Como sempre, a gente vai começar com as nossas habilidades. A habilidade de hoje é... Aí vou pedir para o pessoal passar o slide para a gente. É F09AR06. Desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Sabe, professor, aqui eu sempre começo com um chat, uma pergunta Ótimo. no chat. Vamos ver se a galera está participando, né? Janeirão, estamos de férias, né? Vamos ver. Mas conta aqui pra gente aí, você também responde para mim. Você sabe o que é processo de criação? Explica aqui pra gente. Eu vou dar 1 minuto, o professor Mauro também vai contar aqui pra gente. 1 minuto, turma. E aí, professor Mauro, tem gente no chat aí? Responderam? Olha, o professor Josélio, ele está aqui dizendo a aula de arte, oba, gostando da aula, mas o pessoal acho que deve estar acompanhando pela TV ou pelo alguma outra mídia, né? Porque pelo aplicativo eles estão meio tímidos, né? Tá Então, certo, tudo bem. participar. Então vamos conversar. O que você acha que é processo de criação, professor? Esquece arte. Opa, Processo de criação em geral. O que você acha que pode ser? deve ser, acredito que o processo de criação passe por um caminho que o artista percorre para dar luz, olha que bonito, dar luz ao seu objeto artístico. Por exemplo, eu quero, falando de escultura, né, quero fazer uma estátua. Que processo eu uso? Escolher a pedra, escolher o material, escolher a madeira, escolher a forma e como trabalhar isto. É por aí? Turma, como é bom trazer professor de língua portuguesa, né? Olha que vocabulário. Que isso, minha gente. Sério? Tá Acertei? perfeito, amigo. É isso aí? É por aí. Ah, Processo que de bom. criação é o ato de criar. Ó, que medo de ter ido tão longe. Nossa, então foi bem. Não, foi longe, não. Então tá bom. Ato de criar, caracterizado por uma construção em etapas que se desenvolvem. Geralmente da seguinte ordem: percepção de um problema, então você pensa no que você quer, um tema, reflexão, pesquisa, insights, que é o que a gente estava conversando no elevador, os insights, planejamento técnico e realização. Eu falei de uma maneira técnica agora e você falou de uma maneira poética. Foi poética. Foi, Bacana. amigo. Escolher, né? Pensar no que pode ser, ter uma ideia, algo que incomoda. Ou então, por exemplo, olha, isso daria uma história e ficar desenvolvendo na cabeça. Como é que a gente pensa isso daria uma história até que chegue no leitor final, né? A história pronta. É isso. Como que cada um vai ter o seu processo de criação. E eu trouxe um vídeo de um aluno, o Vitor. Ele tem o Instagram, Vitor Inspira. Turma, quem quiser acesse, é demais. E ele contou pra gente sobre o processo de criação do lettering. Você sabe o que é lettering, professor? Lettering? Ah, você sabe o que é. É aqueles escritos super bonitos. Ah, aquele trabalho com caligrafia. É, muito bacana, caligrafia, né? olha. Caligrafia. Palavra antiga, isso É aí. verdade, eu sou da velha guarda. Ele fez um vídeo explicando sobre o processo de criação
dele. Vamos assistir? O telefone celular está nos bolsos, nas mãos, nos ouvidos e na cabeça de todo mundo. No Brasil, em 2011, já são mais de 210 milhões de aparelhos ativos. Como o país tem 190 milhões de habitantes, essa conta dá, em média, mais de um celular por pessoa. E de onde vem tanto celular? Opa! Tivemos um problema. Técnico, técnico. Erro na técnica, mas tudo bem, a gente dá um jeito aqui. A gente... Não, mas vai acontecer. Vai funcionar. Não tem problema. Aula ao vivo é isso, né, Pro? É verdade. Não é porque eu tô aqui não, né? Porque comigo às vezes acontecem essas coisas. Ai, Né? Peço meu uma Deus. coisa, eu que pedi errado, às vezes esqueço o que eu vou falar, peço a questão errada. Nossa, comigo acontece dessas. Não, vídeo. Mas no final a gente arruma tudo, a aula funciona. Vamos fazer o seguinte: enquanto a turma está procurando o meu vídeo, a gente vai passar para mais uma pergunta do chat. Opa, ótimo. E aí, assim. Ouvi falar que hoje vai ter participação ao vivo, certo? Ah, é mesmo, nossa. Como é que faz professor. para participar ao vivo? Como que faz para participar ao vivo? Turma, nós estamos testando uma nova ferramenta que em fevereiro vai bombar essa ferramenta, que é o seguinte. Tô tão ansioso com isso. Eu Tô tão também. ansioso, Vai ser a minha nossa. primeira vez. E com medo, porque assim, não das pessoas falarem com a gente, mas com medo de, sei lá, né? Sabe aquele medo gostoso de, nossa, coisa nova? Uma Aquele delícia. receio gostoso? Muito bacana. Que, turma, pode ser que não dê certo. Mas a funcionalidade eu vou fazer uma pergunta no chat, mas não vai ser agora, não. Vou deixar isso mais para o final da aula. Vai ter a funcionalidade. Você levanta a mãozinha e já eu vou explicar como isso acontece. Quando eu fizer a pergunta, turma, agora eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Vai clicar lá no chat, vai levantar a mãozinha e o pessoal aqui do estúdio vai escolher uma pessoa para falar ao vivo. Vai aparecer aqui com a gente ao vivo, conversar comigo com uma Vai aula. aparecer uma mãozinha e você que quiser conversar conosco, no momento em que aparecer a mãozinha, você clica lá na mãozinha, quer dizer que você pediu a palavra. E aí você pediu a palavra, não quer dizer que você já vai entrar ao vivo, quer dizer que você pediu a palavra. E aí, no momento, a gente vai selecionar uma das milhares, milhões de pessoas que levantaram a mão, e aí, olha, amiguinho, entra conosco aqui, avisaremos que você vai entrar ao vivo com a gente. Então, vai ser desta forma. E essa ferramenta vai funcionar ao longo do ano. Na verdade, no bem da verdade, nós já fizemos alguns testes. Uma professora Janaína, né? Outros professores já testaram essa ferramenta. E, olha, resultados bem legais. É emocionante ver vocês ao vivo conosco. Então, vai ser bem legal, professora. Olha, tá vendo? O Mauro explicou. Eu não sabia. Ele já tentou participar de uma vez. Eu fiz uma não vez, deu funcionou. certo. Nossa, entrou Funcionou? professor, entrou aluno, foi bem legal. Ai, super. E, assim, Essa estamos mãozinha testando, aparece né? no vídeo, é isso? Aparece um desenho no vídeo? Olha, eu assim? não sei porque eu não testei enquanto usuário. Eu estava desse lado, né? Mas pelo que me falaram, aparece no vídeo. Aí clica no vídeo, na imagem, né, que aparece lá, você clica, não quer dizer que já vai entrar ao vivo. Quer dizer que você pediu a fala. Porque às vezes a gente fala assim, olha, pede a palavra aí você apareceu a mãozinha, você clica de alegre. Porque, nossa, vou clicar. Mas aí você não quer falar. Então, a ideia é quando você... Uma dica. Quando você clicar, você já deixa o celular na posição assim, ó, horizontal, né? Horizontal, e já deixa de frente para você, que é para a gente poder ver você, né? Bonitinho, organizado, né? Dente escovado, perfumado, bonitinho, isso aí. Super. Turma, então, mais uma pergunta no chat. Quais materiais podemos usar em nosso processo de criação? 1 minuto, 2... Dessa vez eu vou dar 2 minutos. Pensa em todo tipo de material que a gente pode usar para fazer o nosso processo de criação. A gente já volta.
A pergunta é: quais materiais podemos usar em nosso processo de criação? E estão participando aqui, o chat está bombando. Nossa, estou feliz da vida. A professora Janaína diz: aula maravilhosa. A professora Fernanda e Mauro. Opa, ela está elogiando a gente. Obrigado, professora. A professora Camila diz: boa tarde. Podemos usar vários materiais para o processo de criação, dentre eles esculturas, figuras, vídeo, desenho, música, etc. A professora Camila Zanella, da PEI Genaro do Marco, de Mirassol, São Paulo, pessoal de Mirassol. A Ana Júlia, ela diz, a gente pode usar sabão, pedra, argila, papel, entre outros. E o professor Denir diz, podemos usar vários materiais recicláveis, dando ideias, né? Materiais recicláveis, argila, a professora não, né? A Thaís Menezes, não sei se é professora, mas aqui Thaís Menezes. Nossa, a sua aula bombando, professora, que felicidade. Super. Turma, é isso aí, materiais diferenciados. Ó, agora a turma da produção diz que o vídeo do Vitor vai rolar. Vamos assistir, é muito legal o processo de criação que ele usa para fazer os letterings dele. Lembrando que ele tem um Instagram, Vitor Inspira. Clica lá, acompanha ele e aprende. Eu também estou precisando aprender com ele. Vamos lá. Eu sou o Vitor e tenho 13 anos de idade. Atualmente eu estudo na escola Professor Oswaldo Januzzi, em uma cidade chamada Buritama. Eu fui convidado pela professora Fernanda para ensinar vocês a como fazer o lettering. Bom, aí vocês me perguntam, Vitor, o que é lettering? O lettering basicamente é a arte de você estar desenhando letras. Então, bora pro conteúdo, né? Porque esse vídeo tá muito legal. Não é essencial você ter várias canetas, nada disso. Se você tiver um lápis, uma borracha, um apontador e um marca-texto, você consegue sim fazer um lettering. Agora vamos conhecer as duas caligrafias essenciais para o seu lettering. E a primeira é o brush lettering. Bom, acho que todo mundo aqui conhece a letra cursiva, né? Que é aquela que é redondinha, sabe? Então, ela é bem parecida com o brush lettering, como vocês podem ver aí. A única diferença é que quando subir, você vai fazer um traço fino e quando descer, você vai fazer um traço grosso, o que vai trazer um aspecto muito bom para o seu lettering. Eu te recomendo sempre fazer um rascunho e você vai treinando. Você pode também usar uma brush pen, que é uma caneta de ponta pincel que vai facilitar muito a sua vida. Mas se você não tiver aí na sua casa, você pode fazer tranquilamente com um marca-texto ou com uma canetinha, porque foi assim que eu aprendi e até hoje eu uso marca-texto e canetinha. A segunda caligrafia essencial para o seu lettering é a letra blocada. Eu também não acho ela difícil de fazer, tudo é questão de treino que você vai conseguir fazer ela perfeitamente. Ela é muito parecida com a letra de forma, então é bem tranquilo. Para fazer a letra blocada, você vai escrever o esqueleto da letra e depois ir engrossando o traço, e sempre do tamanho que você preferir. Você também pode fazer a letra blocada com ou sem serifa. A serifa é esse tracinho aí que vocês estão vendo na tela, ou a sem serifa que não tem nada e só fica a letra mesmo. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Você vai pegar uma folha aí que você tiver na sua casa e tentar fazer esse lettering. Aqui nós utilizamos a mesma técnica que eu te ensinei durante esse vídeo, então já sabe que você vai conseguir fazer ele e é bem simples. Você vai usar a letra blocada ali na palavra feliz e ou seja, você vai usar a letra cursiva, né, o brush lettering. Depois você pode estar contornando ou colorindo da cor que você preferir. E sempre se lembre que o lettering é uma arte muito versátil, então você pode mudar sim o estilo da letra. Então não depende de regras, você pode criar o seu próprio estilo de caligrafia. Hoje em dia o lettering vem crescendo muito e alcançando pessoas do mundo inteiro, então é uma arte que está ficando bastante reconhecida. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu consiga ter ensinado vocês a como fazer o lettering, que é uma arte tão querida por mim, e eu acho que vocês também devem ter gostado bastante. E também quero agradecer a professora Fernanda por ter dado essa oportunidade de eu aparecer aqui no Centro de Mídias. Então, muito obrigado mesmo, professora, e tchau, tchau. E aí, turma, gostaram? Gostou, Mauro? Nossa, eu adorei. Eu sempre fazia, geralmente, antigamente, né, a gente fazia as capas de trabalho escolar com aquelas letras, né? É mesmo. Ele deu a técnica pra gente, ele deu o processo criativo. Nossa, deu vontade de voltar, chegar em casa e fazer também. No papel ao maço. No papel ao né? maço, com sulfite na capa, né, para poder fazer tudo. Eu lembro, eu sou desse tempo. Então, vamos lá, turma, seguindo. O que a gente pode usar no processo de criação? Então, materiais, tudo aquilo que é utilizado para a configuração de uma produção artística. Instrumentos, são as ferramentas utilizadas para manipular os materiais na configuração de uma produção artística. Recursos convencionais,
São todos os meios e técnicas tradicionalmente utilizados pelas quais se articula o uso de material e instrumentos na configuração de uma produção artística. Nas artes visuais são usados, por exemplo, pincel para pintar, cinzel para esculpir. E na parte dos instrumentos, por exemplo, quais as ferramentas que a gente usa? Pode ser, por exemplo, a câmera. O Vitor, o que ele usou? A câmera fotográfica para gravar, acredito que seja uma câmera, caderno, papel, tá? Que mais, turma? Que mais que nós temos? Vamos lá, passando, o que mais nós temos de recurso para o processo de criação? Próximo slide, por favor. Então, recursos alternativos são meios e técnicas pouco ou raramente utilizados que permitem investigações, articulações e descobertas na produção e na utilização de materiais e instrumentos para configurações de produção artística. Por exemplo, digamos que isso existe, tá? Então, eu queira fazer uma escultura de chocolate, mas eu vou ter que estudar todo o processo do chocolate. Será que ele derrete? O que eu posso usar para fazer uma escultura de chocolate? Faca? Quais os materiais? É todo um estudo. Quais os tipos de chocolate que tem? Branco, preto, meio amargo, ao leite, e cada um tem uma cor. Se eu misturar, dá cores diferentes. Então, tudo isso é um processo com recursos alternativos, tá? Recursos digitais, que com certeza vocês aí tiram de letra, fazem 1000 coisas. Multimeios, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares, plataformas digitais e os recursos tecnológicos, que é o que eu acabei de comentar. Filmadora, máquina fotográfica, smartphone, computador, chroma key, que é aquele fundo verde ou azul que aparece, parece que a gente às vezes está viajando. Enfim, turma. São elementos que nós podemos usar no processo de criação, certo? Se vocês lembrarem de outra coisa, o chat está aberto, coloca aí para a gente. Vamos lá, seguindo nossa aula. Agora a gente vai falar sobre os estilos visuais nas artes. Cada um tem um estilo. Vamos falar, por exemplo, eu que me lembrei agora do Romero Brito. Ele tem um estilo de pintura. O Kandinsky tinha um estilo, o Rodin tinha um estilo de fazer escultura. Cada um tem um jeitinho de acordo com a sua vivência. Então, em geral, na arte, os estilos visuais indicam características formais que se apresentam de forma mais ou menos fixas, permitindo a identificação da arte produzida. Por exemplo, vamos pensar num período histórico, a arte gótica, ele é de um período. Em uma região, o Renascimento veneziano. Então, quando você olha alguma obra do Renascimento, você sabe que, assim, grande parte foi na Itália. O movimento estético, o fauvismo, que é quando você olha esses estilos de obra, você já sabe que é do movimento estético. Um artista, Eduardo Cobra, que faz obras magníficas. Quando a gente, desculpa interromper, Não, professora, quando a gente vê algumas obras de arte, os gêmeos, né? Ah, é verdade. A gente vê, não, isso aí parece que eu já vi em outro lugar. Não é cópia da cópia, não, é personalidade artística, né? Ele tem um jeito de fazer. Tem você falando sobre os artistas, né? Falando arte gótica, Renascimento. Eu lembrei de um que gosto bastante, o El Greco. Que ele tem toda a imagem dele tem os dedos são mais esticados, né? Nossa, ele faz daquele jeito, a gente vê em qualquer lugar do mundo, nossa, é o Greco, né? Então, personalidade, o Romero Brito, é bem bacana isso. É o estilo, e com certeza cada um de nós tem estilo. É o jeito de se vestir, é o jeito de pensar, que quem faz arte acaba refletindo também. Exato, nossa, é bem bacana. Legal, né? Faz parte do processo de criação. A gente estava falando do Eduardo Cobra, que também trabalha com grafite. Uma fase artística, por exemplo, do mesmo artista. Vamos pegar o Pablo Picasso. Ele teve uma fase rosa, ele teve a fase cubista, ele teve a fase azul. Tá? Então, também dentro dos estilos, nós podemos ter fases. Sabe aquela fase que você só faz desenho com lápis de cor? Ou aquela fase que você só usa lápis? Olha, eu lembrei de um escritor, um poeta brasileiro. Aliás, todo mundo, de alguma forma... Se você está no 9º ano, já passou por ele, chamado Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond, existem vários Drummonds ao longo da... Porque ele foi um poeta que ele viveu bastante, né, e produziu muito. Então, você lê um poema do Carlos Drummond dos anos 30, quando ele começou a escrever, começou a publicar os poemas dele, é um poeta. Aí você vai em 1980, né, que foi a década que ele faleceu, é outro poeta que chega até a discordar do primeiro. Então, dentro do estilo dele, ele foi se renovando, se refazendo, se reestruturando, né? Mas alguma coisa no texto dele, quando a gente pega e fala, nossa, é Drummond.
Coisas do professor de língua portuguesa. Mas é isso mesmo, é a ideia. Os estilos, eles cabem tanto em artes visuais, como na questão literária Arte também, literária, que deve ter muito. no cinema também, no teatro. No cinema você vê bem, né? Aquele cara que faz só esse estilo, tipo Spielberg, que fazia aqueles... Sempre os mesmos estilos, blockbuster, né? Faz aquele filme para a família. Aí vão o Scorsese, um pouco mais violento, filme de máfia, né? Tem filme noir, que é aquele filme escuro, com detetive, filme noturno, filme fatal, uma mulher. Tipo o Hitchcock, que fazia só, geralmente, o mesmo estilo, né? Que era meio que um suspense, às vezes suspense policial. Mas o Hitchcock, a câmera, né? Tem uma coisa no Hitchcock que é o corte, o correr da câmera, né? A forma como ele faz uma coisa chamada traveling, que é andar com a câmera. Assim, ele, a partir do que ele fez como cinema, você percebe Hitchcock em vários outros cineastas que vieram depois. Assim como os demais artistas, né? Tem muito de Picasso, Tarsila do Amaral, e vários outros. Assim. Não tem como fugir, né? Turma, nós teríamos uma pergunta no chat agora, mas o que eu vou fazer? Eu vou mostrar um vídeo para vocês de um processo de criação, porque eu tô tão ansiosa, professor, que eu quero usar aquela ferramenta da mãozinha, que eu vou passar o vídeo para depois fazer o chat e ver se eu já consigo fazer o processo da mãozinha. Então, eu trouxe um vídeo para vocês de um processo de criação. É bem simples, mas é só para a gente apreciar um processo de criação. Espero que vocês gostem e a gente volta a conversar para ver se dá certo a história da mãozinha. Claro que dá, estou curioso. Eu também. Turma, eu estava comentando aqui com o professor Mauro que o processo de criação dessa escultura, não, né? Desse trabalho com argila, desse vaso, ele foi feito durante o processo. Porque enquanto o artista estava fazendo, girando lá a mesa, ele foi criando, foi mudando as formas, né? Foi mudando a forma, o vaso começou oval, depois ele ficou quadrado, depois ele colocou uns detalhes, né? Então, o processo de criação, nesse caso, claro, ele pensou antes, ele arrumou o material, mas da criação em si, do vaso foi feito na hora. Né? Bem interessante. Agora vamos para aquela interação. Uau, meu coração agora Turma, aperta aí, ansioso. clica na mãozinha. Sim. E conta. Quem quiser falar agora com a gente, deixa o celular assim, coloca na sua frente, vai aparecer a mãozinha. Tô vendo aqui agora, no meu está aparecendo a mãozinha. É um personagemzinho com uma câmera do lado, né? Aí você clica nesse personagem, você está pedindo a palavra. Está do lado direito se for o celular, né, do celular. Legal, turma. A produção que vai escolher, e você vai me responder se você já
trabalhou com algum processo de criação na escola, se você já fez algum processo de criação, como é que foi para você esse processo de criação na escola? Turma, já vai começar, aperta aí, clica a mãozinha. Clica na mãozinha, no personagemzinho aí, levantando a mão. E aí a gente vai ver... E habilita o áudio, por favor, né? Habilita o áudio e o vídeo, para a gente poder ver a sua carinha, a carinha do professor. Fala seu nome. Opa. Eu acho que quem o pessoal está contando aqui que foi escolhido foi o Jocélio. Professor Jocélio foi escolhido. Eba! Professor Jocélio. O professor Jocélio está aqui elogiando o processo de modelagem em barro, né? Que a gente vê em argila, né? Como é que chama? Barro, argila? Argila, barro, os dois então é materialidade. Vamos lá, turma. Eu trouxe para vocês, para conversar, na verdade, sobre o processo de criação em escultura. Então, existem algumas formas de construção no processo de criação de escultura, que são esculpir, modelar ou fundir. Esculpir. São necessárias algumas etapas e tem que pensar antes para pensar na imagem, porque você vai pegar um material bruto e tem que pensar no que vai ser. Então, a imaginação da peça ser criada até a ação do material escolhido, em que entram as questões da materialidade, resistência, durabilidade. Professora Fernanda, apareceu alguém para falar conosco. Eba! Olha lá. É o professor Jocélio. Nossa, desculpa interrompê-la, mas, nossa, tem prioridade e está participando conosco. Professor Jocélio, grande abraço. Abre o áudio, professor. Abre o áudio. Não estamos te escutando. Só vendo você. Mas já estou feliz já de estar vendo. Opa, ouvimos. Que legal. Né, conforme vocês comentaram. E depois a gente passa pela materialidade, os suportes não convencionais, e a gente passa depois pelo fazer. Técnico dentro da sala de aula, eu gosto de trabalhar esse caminho para que o aluno busque realmente saber a sua identidade artística. Obrigada pela participação. De coração, eu fiquei, olha, deu certo, é a primeira vez, fiquei muito feliz. Verdade, a gente está testando essa ferramenta, então os professores, os estudantes que participam conosco, nossa, que legal, a gente vai aprimorando e, olha, adorei a participação dele, aprendi bastante com o professor José também. Super, né? Nossa. Vamos lá, turma, vou voltar, então agora vocês já sabem como é que funciona. Ele ainda está online com a gente. Legal. Acompanha a aula aí, professor, vamos continuar a nossa aula. E agora, turma, vocês já sabem dessa nova funcionalidade. Hoje deu certo com o professor Jocélio, amanhã é você. Em fevereiro, eu vou voltar com essa ferramenta em quase todas as aulas, para deixar o pessoal do estúdio aqui de cabelo em pé comigo. Vamos lá, a gente estava falando sobre o processo de esculpir, que você tem que pensar na materialidade, você tem que ter a ideia antes, tem que tirar a ideia do papel para passar para o material. Tem a questão da modelagem, modelar. A modelagem adiciona matéria à estrutura, é ao contrário. Você faz uma estrutura, de repente, de metal e vai adicionando argila. Então, a modelagem necessita de materiais moldáveis, plásticos, e permite reposição, ou seja, você pode retirar ou colocar massa no material inicial, o que às vezes não consegue acontecer na escultura. Você pega uma pedra, tirou um pedaço da pedra, você não vai poder colocar a pedra no lugar. Você vai ter que dar um jeito, se caso você tenha errado. Vamos lá, seguindo no processo de criação. Eu trouxe um videozinho com massa de modelar, que eu adoro trabalhar com massa de modelar. É um vídeo de um processo de criação com massa de modelar para a gente ter uma ideia de como funciona. Acho que só faltou eu falar da fundição, né? Quando a gente faz a fundição no processo de criação de escultura. A fundição é derreter. A gente derrete o material. E os materiais diversos, professor. Pode ser vidro, ouro, prata, bronze, cobre. Aí é outro modo de ser. Você tem que fazer molde de silicone, do que aguentar esses materiais, né? Às vezes de cimento para derreter cobre. E aí você joga na forma, vai esfriar e vai formar. Então, vamos pensar nessas estátuas de bronze. Como que elas são feitas? Derrete o metal e coloca num molde, geralmente, de cimento. Uma espécie de forma. Uma forma, que nem gelo. Aliás, gelo também é uma forma de escultura, escultura. Né? Então, trouxe um vídeo para a gente
de uma massa. É tipo massa de biscuit, tá? Tem outro nome, mas é tipo uma massa de biscuit. Espero que vocês gostem. E aí, turma, olha que lindo, virou um pingente, feito com massa, A Noite Estrelada do Van Gogh. E é uma escultura. Eu trouxe porque é processo de criação, é uma escultura, não deixa de ser. Agora a gente vai conversar um pouquinho, turma, sobre, dentro do que a gente está conversando, sobre profissões do futuro. Né? Dentro da escultura, estamos no século XXI. Quais são as profissões que a gente pode usar para fazer escultura? Nossa, professora, não vou, mas bronze é uma coisa tão antiga, mármore, né? Mas tem esculturas feitas em impressora 3D através de softwares e técnicas variadas, que eu, honestamente, Mauro, não entendo. Muito usado da indústria de games, filmes e animações para trazer à realidade os objetos criados nesses programas. Pode parecer incrível ou difícil. Quando eu fiquei assistindo os vídeos sobre a criação desses objetos 3D, honestamente, eu confesso, achei muito difícil. Mas eles dizem que projetar em 3D exige apenas estudo, dedicação, bastante prática com softwares desenvolvidos para isso, e é uma nova tendência de profissão para o futuro. Turma, fica de olho. Essa galera que gosta de game, olha, o professor Jonas que ama game. Sim, é que muitos dos filmes que nós assistimos, eles partem de moldes feitos de esculturas, né? Eles fazem as esculturas e, a partir disso, eles desenvolvem as ações com os personagens. Então, é de fato um caminho próspero para trabalhos futuros, né? Para poder desenvolver. Para quem gosta, né? Tem coisas Nossa, incríveis. Nossa, eu estava assistindo alguns vídeos. Eu sempre falo para a turma, turma, passa a minha aula. Quando tiver um tempinho, vai no YouTube, vai na internet, procura as palavras-chave que eu falei. Por exemplo, assistir a galera trabalhando com esses programas. Tem uns nomes diferentes. Nossa, é cada coisa incrível. Uma dica que eu quero deixar para vocês, tem um artista chamado Alex Oliver. Não vai dar tempo para a gente passar aqui. Está no material, tá? Quem quiser ver, eu peguei uns vídeos dele.
Ele cria muito personagem de videogame, cada coisa incrível, Nossa, professor. que legal. E o pessoal fala que, mas é o Brasil, é difícil. Não, o Brasil tem um campo inexplorado. Então, se você quer, nossa, dá para desenvolver bastante coisa. O nome do cara é? Alex Oliver. Do cara, que desrespeito, do artista, do Alex Oliver, né? Por favor. Não é nossa, quem me dera, né? Fosse meu amigão tão assim, íntimo, tão íntimo dele, né? quem me dera ele vir aqui fazer uma demonstração de aula. Olha, Então, gente, Alex ele é Oliver incrível. está convidado, né? Super, é Olha o convite daquela incrível. professora. Turma, pesquisem na internet esse nome. Ele faz coisas incríveis e ele mexe muito com personagens, não sei se é exatamente personagens, de videogame. Quando vocês assistirem ele dá aulas, cursos, vocês vão identificar vários personagens de vários jogos. Apesar de eu não jogar muito videogame, eu consegui identificar alguns. Então, vale a pena, certo, turma? Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Como sempre, eu tenho um desafio para vocês. Vamos lá, um desafio. Passa mais um pouquinho aqui. Hashtag eu no CMSP. Mande um vídeo ou desenho com o seu processo de criação ou alguma coisa que você já criou diferente, se você quiser mandar. Pode mandar no meu Instagram, é @Fernanda_Maria Borges. Pega o período de férias, aí manda uma foto, eu super curto. Agradecimentos especiais para o professor Juscelio, que participou aqui com a gente, com a professora Camila de Mirassol, que está sempre aqui comigo, me dando uma força. E, principalmente, ao nosso querido professor Mauro, de língua portuguesa. Nossa, Professora Fernanda, aprendi tanto, relembrei algumas coisas. Nossa, coisas que eu não pensava há muito tempo, voltei a pensar agora. Escultura, processo de fundição, processo criativo. Muito obrigado mesmo pela aula. Nossa, que sensibilidade. Muito obrigada a você, professor. Não fique preocupado que você virá mais vezes. Olha, eu sou amostrado. Chamar, eu estou por aqui. Eu adoro esses convites. Aprender a arte aqui em loco. Amostrado é bom. Então, turma, a gente fica por aqui. Obrigada, professor. A gente se vê em fevereiro com força total. Isso mesmo. Tchau, turma. Tchau, tchau. Valeu.